Olá, gente. Seja bem-vindo aqui ao canal Outro Livro. Hoje vamos conversar com a Oluwa Seyi. O livro dela é de poesia. Ela vai mostrar ali para a gente agora o que há de autêntico em uma mãe inventada. Maravilha. Esse livro, né, saiu pela editora Urutau, que tem a sede lá em Cotia, em São Paulo. Também tem um braço lá em Portugal, né? É um livro de 2022, tem 80 páginas e é um livro de poesia. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Seja bem-vindo, Luá. Prazer te Obrigada, receber. Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com quem vai nos assistir em breve. Então, muito Isso. obrigada pelo convite. Massa. Vamos falar de poesia, né? A gente tem aqui no canal três playlists, uma de narrativa, uma de poesia e uma de estudos. E narrativa e poesia ficam ali disputando quem tem mais entrevistadas, entrevistados aqui. Agora a poesia vai passar na frente. O livro da Oluá, gente, O que há de autêntico em uma mãe inventada, então ele tem um texto de orelha da Fernanda Silva e Souza, sempre gosto de dar essa ficha técnica aqui, né? Ela destaca entre outras coisas o lugar da ancestralidade como esse motor desses gestos de maternidade que são os poemas da Oluá. Tem um prefácio da Laura de Paula Passos, bem emotivo, né? Bem envolvido, né, Oluá? E um pós-fácil da Zaine Lima da Silva. Então, um livro com algumas referências também de discussão, né, do próprio material. E é um livro de poesia que, no meu entender, tem uma disposição ali que ela é cíclica, são 5 sessões compostas de 7 poemas cada, bem geométrico assim, né? E as sessões fazem um ciclo, né, que é o colo vazio, fecundação, ventre, partejo e rebento. Estou falando bastante, já já o Luar vai falar também. A Oluar nasceu em São Paulo, né, na década de 90. Ela é pesquisadora, professora e poeta. Ela também possui graduação e mestrado em letras pela USP, está fazendo o doutorado na mesma instituição. Os seus interesses de pesquisa são a produção artística de mulheres negras e a representação da experiência afro-religiosa nas artes. É autora desse livro de poesia sobre o qual a gente vai falar e tem poemas, textos, artigos publicados aí em vários veículos, em vários periódicos. E também é integrante do Sarau das Pretas, coletivo artístico literário gestado por mulheres negras. Muito do que a gente vai falar também vai orbitar em relação a essa presença da raça nos teus poemas. Lembrando que da Urutau a gente já entrevistou aqui o Vladimir Vaz, né, junto com a Manuela Carneiro, falando do livro Volta para Tua Terra, que é um livro que eles lançaram em Portugal. Saíram 2 volumes. A gente vai deixar aqui o link para vocês assistirem essa entrevista também. Que é uma editora, né, Luá, assim, que é muito politizada na escolha, na curadoria da, das autoras, dos autores de poesia, principalmente. E acho que isso se refletiu, inclusive, no destaque que tiveram agora no Prêmio Oceanos. Eu queria te perguntar, assim, né, já assim, o livro está pronto, tá parido, já está distanciado um pouco. Eu queria te perguntar o processo primeiro, assim, quando que ele foi escrito, por que que você decidiu publicar esse livro e qual que é a sua relação com esse livro hoje? Depois a gente entra no Claro, livro, sim. claro. Esse livro eu considero dizer, né, eu costumo dizer, em alguns lugares que já me fizeram essa pergunta, que ele é, de alguma maneira, um resultado colateral da dissertação, né? Na minha dissertação, eu trabalhei, de alguma maneira, com a maternidade, porque eu pensei na presença do Orixá Oxum em várias obras, né, da nossa literatura, pensando narrativa, comecei com Mário de Andrade, Jorge Amado e terminei em Conceição Evaristo. E, né, para quem não tem essa familiaridade com as religiosidades afro, o Xum é o orixá da fertilidade, da maternidade, do feminino, das águas doces. Então, não tinha como pensar em Oxum sem pensar em maternidade. Então, eu senti que, ao mesmo tempo que eu trabalhava o texto teórico, o texto de pesquisa, isso também ecoou
e foi tendo, né, resultados na minha poesia. Eu escrevo há bastante tempo, mas de uma forma organizada só a partir de 2020, que foi quando eu publiquei pela primeira vez uma coletânea da editora Oralituras, aqui de São Paulo também, né, uma coletânea só de mulheres negras também, inclusive. E eu senti que a minha poesia começou, de alguma maneira, a responder e a ecoar um pouco do que eu trabalhava na pesquisa. E quando eu percebi, eu já tinha uma quantidade considerável de textos pensando a maternidade, mas obviamente do meu lugar, né, da minha perspectiva de mundo, que é de mulher não mãe, né, que não sei se serei mãe em algum momento. Estou aqui do alto dos meus 30 anos, então não sei se é algo que vai me acontecer ou não, mas eu percebi que desse lugar de pessoa que não é mãe ainda, ainda assim a maternidade começou a me tocar, começou a nutrir a minha poesia, e então em vários desses poemas eu reflito essa não vontade, em vários desses poemas, a vontade, esse desejo, mas também esse caminhar do relógio, que, né, no caso o relógio biológico, ele, né, em alguns pontos ele é inadiável. Então, várias reflexões, várias perspectivas começaram a aparecer na minha escrita, e quando eu vi uma chamada da editora Urutau, né, que tem essa proposta de, se o texto é bom, a gente publica, eu falei, vou juntar um pouco do que eu tenho escrito e mandar. E, na verdade, o livro ele me surpreendeu quando ele estava pronto, porque inicialmente eu não pensei que eu fosse falar centralmente sobre maternidade. Eu só resolvi juntar o que eu tinha, e quando eu vi, eu percebi que eu tinha um livro sobre maternidade, dessa maternidade não realizada, dessa maternidade desejada, às vezes repelida, muito adiada. E eu falei, ok, se esse é o primeiro livro que quer nascer de mim, vai ser esse livro que eu vou pôr no mundo. E enviei para a Urutau. A Urutau, né, como você comentou inicialmente, é uma editora que tem essa relação com a política, com esses movimentos, né, com movimentos sociais, com movimento de mulheres, movimentos negros, enfim, vários movimentos sociais importantes, né, da nossa contemporaneidade. Então, foi um dos livros escolhidos, né? Foram muito submetidos, se eu não me engano, foram 400 naquela chamada, e o meu foi um dos 40 escolhidos. Então, eu percebi, né, com esse retorno, esse feedback tão positivo, que é um tema que, de alguma maneira, para muitas mulheres, ainda que muitas não falem sobre, é uma questão, né? Mesmo para mulheres que já realizaram a maternidade, para as que não realizaram ainda, ou para as que definitivamente não vão realizar, a maternidade é algo que a gente pensa frequentemente, porque a gente também exerce maternidades que não são só, né, para os seres que a gente pare, né, biologicamente. Nós maternamos nossas amigas, nós maternamos nossos companheiros, nossas companheiras, nós maternamos também, né, várias pessoas das nossas redes. Então, a maternidade é um tema que, de alguma maneira, ressoa, né, para muitas de nós, em vários momentos da vida, de várias maneiras diferentes. O livro hoje ele está em vias de fazer um ano, né? Eu lancei ele oficialmente em dezembro do ano passado, então logo ele está aí aniversariando, né, esse primeiro ano. E eu acho que eu sou apaixonada por ele igual como eu era quando eu lancei. É um livro que eu gosto muito de ter escrito, e que eu gosto das reflexões que ele pode suscitar, né? Eu já tive a oportunidade de ir em rodas de leitura, em rodas de conversa a partir do meu livro, né? Em saraus também a partir do meu livro, não só no momento do lançamento, mas enfim, às vezes alguns SESCs, alguns centros culturais daqui de São Paulo convidam, né, para fazer esse trabalho, e eu percebo que ele consegue, né, ele tem essa potencialidade de despertar discussões e de fazer até pessoas que nunca pararam para pensar, principalmente, né, pessoas, né, masculinas, biologicamente masculinas, né, ou socialmente masculinas, que não vão experimentar a maternidade, talvez experiencem, né, a paternidade, refletir, né, do que é esse lugar, porque ele também não está vinculado somente a essa ideia de parir, mas também de cuidar de uma criança, de proteger uma criança, da segurança de uma criança. Então, vários temas como o genocídio da juventude negra
aparece no livro, questões também de impossibilidade de gestar, no caso de mulheres que têm, por algum motivo, alguma infertilidade, também aparece no livro. Então, eu percebo que são vários olhares possíveis, não todos, obviamente, mas vários olhares possíveis para esse tema, que eu percebo que, né, de alguma maneira, vem sido tocado de uma maneira mais responsável, né? Dessa ideia de da gente entender que a maternidade não é uma obrigação, não é algo compulsório, mas que é uma escolha das mulheres, das pessoas, né, que podem vir a gerir crianças, gestar crianças. Então, eu acho que está um pouco nesse lugar. Não sei se eu respondi tudo. Uhum. Foram 3 perguntas juntas. E pode se preparar, que vai ser sempre assim aqui, vai vir 3 perguntas juntas sempre. Não, eu não sou jornalista, então a coisa acaba às vezes fluindo desse jeito aí. Mas maravilha, gostei muito do que você falou. Ah, Porque, que de ótimo. fato, é isso que acontece, né? Eu acho que o livro ali, ele pega esse verbo maternar, né? E o explora nas suas contradições, né? Ou seja, são inúmeras possibilidades que aparecem ali para quem está lendo os seus poemas, desde a aceitação até a rejeição, as diferentes temporalidades que, né, tanto uma gestação e, né, criar alguém, etc., tudo isso tem uma temporalidade que está presente na estrutura do seu livro também. Você disse que os poemas vieram, né, e foram surgindo nesse decorrer da sua escrita acadêmica, da sua pesquisa acadêmica, mas chegou uma hora que você sentou e foi organizar isso daí, né? E aí, como é que você fez essa estrutura, pensando essas cinco sessões aí? Como é que você montou esse livro? Qual foi o seu trabalho ali de montagem, principalmente? Que Sim, narrativa que você quis trazer? exato. A proposta central do livro é entender a poesia também como algo que nasce, né? Como esse resultado, como esse rebento. Tanto que a última sessão é justamente o rebento, né? E eu acho que é a sessão onde eu trago essa ideia da poesia e também de mim mesma enquanto esse rebento e esse resultado, né? Eu acho que é Uhum, a sessão que mais traz essa ideia. Tendo todos os poemas em mãos e fazendo essa leitura, eu percebi que já existia essa narrativa de alguma maneira ali, só que aí sempre existe, né, esse trabalho de organizar. E aí eu quis realmente contar essa história, né, de como é a gestação temporalmente, que ela se inicia com a não gestação, né? Toda a gestação inicia com esse momento de não estar grávida, e depois como tudo, né, como transcorre essa gestação. Primeiro a fecundação, depois a ideia do ventre que vai se dilatando, depois a ideia de chegar ao parto e por fim a ideia de ter o filho nos braços. Então eu quis trazer também, né, fazer essa ideia de metáfora, né, da poesia enquanto esse bebê que no início está longe, então esse primeiro poema que eu trago, né, que é se eu não me engano, é o Espera, que ele traz justamente essa ideia de é, descontrole de si, de falta de alguma maneira, de dizer de si mesmo o que eu produzo, o que eu faço, o que eu quero, né? Como tudo de alguma maneira ao meu redor me rouba de mim e eu mesma não tenho esse tempo para mim, né? Então acho que o espera é para mim o extremo oposto o completo vazio dessa ideia de gestar, de parir, de entregar algo ao mundo, de produzir, que é não poder olhar para si e dizer eu sou alguém que produz para mim. Então esse primeiro poema, né, para mim é o completo vazio e aí ele vai se enchendo de vida, né? E para mim o último poema que é, né, o Meu Regato Desatou no Rio, é a completa fertilidade. Para além de já ter parido, de já ter gestado, é se entender enquanto esse rebento, né? Então eu digo, né, um pouco desse lugar de eu me entender enquanto parte de Oxum, enquanto parte desse orixá que é a fertilidade em si.
Então, eu acho que partir do vazio e chegar no completo abundante, né? Que Oxum também é o orixá da abundância, da multiplicação. Então, é um pouco desse caminho, né? De partir do vazio e chegar na completa abundância, na completa fertilidade. E, né, do ponto zero ao ponto final, essa ideia de ir se percebendo, de ir também, de alguma maneira, se responsabilizando pelas próprias criações, né? Eu acho que o livro também faz um pouco desse caminho. Maravilha, faz sim. Uma, algumas questões que me ocorreram, Luar, são questões assim sobre pontos que para mim eu considero mais produtivos, porque justamente geram tensões assim na leitura, né? Uma delas é a questão do título, né? O título traz essa ideia, né? O que há de autêntico em uma mãe inventada. E ao mesmo tempo, a abordagem que você traz dos poemas, ela é bastante polissêmica, assim, né? Tem muitos sentidos ali com relação ao maternar, né? Ou seja, são, assim, a gente passa por sensações contraditórias lendo os seus poemas. Uma hora se afirma, outra hora se nega, uma hora se adia, outra hora se quer, né? Se deseja. Como é que você lida com essa discussão dessa amplitude toda dos poemas que abordam diferentes facetas do mesmo verbo, maternar, da mesma situação, com essa ideia de autenticidade? O que que é o autêntico aqui por que que você escolheu esse título, por exemplo, né? O que que vem dessa discussão do autêntico, mas de outro lado, essa multiplicidade, essas contradições, esses paradoxos? Muito boa essa pergunta. Eu acho que a autenticidade é justamente a multiplicidade. Porque quando eu tinha ali o livro, o título do livro foi a última coisa que surgiu. Eu tive o livro em mãos, e aí eu falei, ok, eu tenho um livro sobre maternidade, mas eu não sou mãe, eu quero ser mãe, mas também não quero. E aí eu percebi como essa, essas múltiplas possibilidades, todas elas partiam de mim de um lugar muito sincero. Nenhuma delas é nenhuma delas é forjada, nenhuma delas é mais sincera que a outra. Então, tudo isso é autêntico, né? O não querer é tão autêntico quanto o querer. Então, eu percebi que era importante falar sobre um pouco também sobre essa contradição entre verdade e mentira, entre criado e natural. Então, esse título ele surgiu um pouco como essa resposta de um sentimento muito sincero, né? De uma posição minha muito verídica, muito autêntica, de fato. Então, acho que é uma resposta bastante que eu considerei bem dada, né? Das perguntas que as pessoas poderiam ter a partir dos poemas, né? Muitas vezes me perguntaram, mas você quer ser mãe? E eu quero. Mas essa questão de adiar, não, eu de fato estou adiando. Eu tenho 30 anos, eu poderia ter tido filhos com 25 anos e ele seria muito bem recebido, chegaria num bom momento da vida, mas eu adiei, bem como eu adio hoje, provavelmente aos 33 ainda estarei adiando, e isso não nega o meu desejo, nem a minha vontade, nem a minha, de alguma maneira, convicção de saber que eu seria uma boa mãe, mas também o medo de saber da responsabilidade de trazer uma criança negra para o mundo, né, nesse contexto político-social em que a gente vive. Então, tudo isso, por mais contraditório que seja, é real, é sincero, é Uhum, verdadeiro. Então, eu quis, já desde o título, mostrar como o livro não traz uma perspectiva única da maternidade, não vai trazer, mas ainda assim são perspectivas que muitas leitoras, muitos leitores podem ter também. E isso não influencia, né? A vontade de ter não influencia o medo de ter em nenhum ponto, né? São coisas que caminham juntas. Então, eu acho que o título é essa resposta, é de alguma maneira esse caminho para a leitura, né? Nenhum poema é menos sincero que outro, ou nasce de um sentimento menos complexo que outro. Então, eu acho uhum, que é um pouco desse lugar. uhum.
Não, isso é perceptível também, que é o lugar dessa sinceridade múltipla, né, no fim das contas. E uma das questões que me ocorreram, que também tem um pouco a ver com essa tensão, mas aí não exatamente com relação aos poemas, mas ao que isso significa na vida de mulheres da sua geração, de mulheres negras da sua geração, as mulheres negras que escrevem, né? Ou seja, qual seria o lugar da maternidade, aí a gente indo para um lado mais sociológico da discussão, assim, né? Uhum, Qual seria o lugar da maternidade na vida das mulheres negras que escrevem, no fim das contas? Ou seja, com como certeza. equacionar uma dimensão que é tão presente nas escritas pós-coloniais, indígenas, nas escritas negras, que é essa dimensão da ancestralidade, né? Da continuidade, né? Dessa continuidade mesmo, né, que a ancestralidade traz. Como equacionar isso com essa linha de corte que, no fim das contas, a escrita traz, porque a escrita é individualizante, né, a escrita é individual, as próprias demandas de uma vida contemporânea, sem filhos, mesmo sem família, sem contar esse aspecto que você bem mencionou, que é a impossibilidade de se trazer crianças para um mundo que exercita o genocídio contra a população negra, né? E as demais populações ditas minoritárias, né? Então, como é que se concilia essa pressão da ancestralidade com essas pressões de mulheres da sua geração, né? E na sua condição, mulheres que estão na universidade, que estão com a caneta na mão, né? No fim das contas. Exatamente. Eu acho que é para cada mulher, eu acredito que seja uma resposta muito pessoal e muito, né, íntima nesse lugar, mas para mim refletir sobre isso a partir da poesia tem sido de alguma maneira, né, um caminho produtivo para mim, né? Entender também que de alguma forma aquilo que eu deixo enquanto legado na minha produção acadêmica, da minha produção poética, da minha produção artística no geral, também é um legado que agrada a ancestralidade. Né? Que nenhuma maneira, nenhum ponto caso eu não tenha filhos ou eu não biológicos, né? Porque a adoção também é algo que faz parte do meu horizonte. Não é algo que de alguma maneira ofende ou incomoda a ancestralidade que eu cultuo, as divindades que eu cultuo, né? O quanto também é uma religiosidade e uma forma de encarar a vida, né? Que eu imagino, né? Eu tenho essa percepção que as religiões negras, as afro-religiosidades no geral, elas têm essa demanda e esse lugar de se encaixar na vida da pessoa como algo que engrandece e não algo que coloca em caixas, né? A gente não tem essa lógica de você não pode fazer isso. Tem essa ideia de para que você, de alguma maneira, potencialize aquilo que você já é importante que você faça X, Y, Z. Então, eu acredito que essa ideia de buscar coisas que alimentem aquilo que já está em mim, né, da minha potência enquanto eu mesma, né, essa ideia do indivíduo que eu sou e é, mecanismos e ferramentas que podem alimentar essa potencialidade que já existe. Então, eu acredito sim que a maternidade, né, pela lógica africana, a ideia de ter filhos é essa ideia de ser uma pessoa rica, né? O quanto a fertilidade e a abundância caminham nesse lugar de quanto mais filhos você tem, maior a sua herança, maior a sua riqueza, maior a sua rede de contatos, maior as suas possibilidades de dizer para o mundo quem você é. Então, eu acredito que, né, importando um pouco essa ideia, que eu me entendo, claro, como uma mulher brasileira, que obviamente, né, escolheu uma religiosidade afro-brasileira para si, que bebe, Uhum. obviamente, nessa matriz africana, mas enquanto essa mulher negra brasileira, eu tenho que entender também o que faz sentido para mim. O que dessa lógica eu posso acolher e recolher para que eu, nesse lugar, no Brasil, no século XXI, sendo uma mulher que vive a academia, que vive a poesia, e como tudo isso pode, de alguma maneira, agregar.
Eu sei que filhos nesse momento, ou mais adiante, podem ser com certeza seriam, né? Mais do que podem ser, seriam um bom presente da vida. Mas entender também como essas lógicas, de alguma maneira, me afetam, né? Enquanto, como você disse também, essa lógica do individual e do individualizante, não só a escrita, a academia também, e mais do que também, eu acho que, sobretudo, tem essa lógica do individual e do individualizante. Meu companheiro também é um homem que está ingressando na academia, faz mestrado na matemática, então, né, seria nascer de duas pessoas negras da academia que vivem essa lógica, né? Então, são muitos e muitos e muitos pensamentos. Então, acho que a poesia me ajudou e me ajuda hoje a organizar e a entender, né, de alguma maneira, o que a maternidade significa para mim. Mas entender que eu sou uma mulher que produz, né, para além de crianças, que produz pensamento, que produz conceitos, que produz possibilidade de encarar a vida, que produz muitas e muitas coisas, também está nesse lugar, né? Como você diz, do maternar como esse termo tão polissêmico. Então, acredito que eu estou em dia com a ancestralidade também, por produzir poesia, poesia que para algumas pessoas, de alguma forma, dá um estalo de nunca tinha pensado nisso. E isso, de alguma maneira, é algo que eu pensava, mas não conseguia pôr em palavras. Então, eu acho que de alguma maneira, eu estou em dia, estou kit. Ainda que eu não tenha filhos, a ancestralidade sabe que eu estou produzindo, entregando ao mundo o melhor de mim, ainda que não seja em formato de crianças. Massa. Ô Luá, a gente tinha combinado antes, né, de você ler alguns poemas. É, Claro. eu vou te fazer uma questão sobre, sobre esse aspecto da escrita de si, dessa escrita autobiográfica, e ia te pedir para ler o poemário, se fosse possível. Claro, foi Mário. Deixa eu encontrar a página dele aqui. Página 27. Posso ler agora? Aham. Então tá. Poemário. Desde tenra idade, eu sou um amontoado de cacos, lascas coloridas, retalhos que lembram algo, uma bagunça relativamente controlada. Quebrei-me muitas vezes. Depois catei os pedaços teimosos de mim, até aqueles sem conserto, avermelhados, irremediavelmente livres. Guardei todas as minhas arestas e recusei-me a lixá-las, porque, mesmo na iminência do corte, ainda me pertenciam, balbuciavam sobre a minha parca humanidade. Desde tenra idade, tenho colhido aquilo que me pesa e assentado num acervo de imperfeições. Quem diria que tantos destroços derivariam nos meus mais sofisticados poemas? Uhum. Ótimo. Gostei muito. Assim, a questão que eu ia te fazer é sobre essa escrita de si, que no fim das contas aparece muito no seu livro, né? Seu livro é um livro com muito afeto, né? Desde a presença dos paratextos ali, do texto de orelha e tal, tem toda uma presença cercada de afeto ali também. E os poemas também lidam muito com essa discussão do afeto em si, né? Mas fazendo isso também com cuidado de si, né? Com a reflexão sobre quem eu sou, né? Onde eu cheguei, como eu sou, as escritas autobiográficas, enfim, né? Que você mencionou há pouco aí a lógica africana quanto à fecundidade, né? E uma das questões que aparecem na história africana mais recente é a escrita de autobiografias, escritas de testemunhos, escritas de, né, diários, né, que, no fim das contas, contradizem a própria história africana antes do colonialismo, né, que antes do colonialismo esse lugar do indivíduo não era um lugar assim tão proeminente, né, um lugar tão
legitimado, né, o falar de si, né, Uhum. uma lógica muito mais coletiva nesse sentido do que individualizante. E aí eu queria te perguntar um pouco isso, né, como é esse falar de si nos seus poemas, né, não só com relação ao que se diz e ao que não se diz, mas ao como se diz também. Como é que você pensa essa questão do como dizer quem eu sou, né, que questões me colocar, né? Fiz umas 10 perguntas. Você falou que eu fiz três, acho que agora eu fiz umas 10 aqui. Pois é, várias perguntas, mas eu entendo que às vezes as perguntas vão alimentando outras, Eu né? vou Eu tenho pensando um texto, durante aqui inclusive, também, né? eu tenho um texto, inclusive, que saiu nos Cadernos Negros agora da edição do ano passado, que Aham, ele é narrativa, mas eu acho que ele tem um pouco a ver com isso, né? É de uma personagem que está passando por várias questões e busca terapia. E essa sei. terapeuta, em dado momento, diz para ela: se você veio aqui buscar as respostas, você veio no lugar errado. O que importa são as perguntas e como elas Uhum. são feitas. Então, eu acho que, né, as perguntas também vão suscitando outras perguntas, outras respostas. E eu acho que faz muito sentido serem 10. Que eu entendo serem 10, que eu estou percebendo que o livro também movimentou algo em você. E Ah, isso, sim, com certeza. e isso se reflete justamente nessas perguntas. Sobre a escrita de si, ela centralmente, né? Eu acho que os poemas do meu livro que refletem um pouco sobre essa escrita de si, elas têm um pouco dessa base num outro trabalho que eu publiquei ano retrasado, em 2021, que é o meu zine, que foi o primeiro trabalho solo, de fato, né, que eu publiquei, que se chama Estudo Poético do Corpo, que foi esse primeiro movimento que eu tive como a escrita de autopublicação e de escrita nessa escrita solitária, sem coletâneas, sem, né, sem esses livros de textos de mais pessoas. E esse zine, ele é 100% ele coaduna, né, amalgama justamente essa relação de escrita sobre o corpo, e eu acho que a escrita de si, para mim, chegou muito sobre a partir dessa relação de escrita do corpo, de perceber como o meu corpo também é poesia, e falar do meu corpo também é uma forma de fazer poesia. Então, vários poemas, né, dessa Zine estão aqui no livro, né? Eu recuperei de lá e trouxe para cá, porque eu acho que a relação tá dada, né? É o corpo que engravida e que gesta a criança, e que no final desses 9 meses pare a criança. Então, é desse Zine que nasce um pouco dessa presença do corpo na escrita. Eu acho a escrita de si muito importante, né? Eu acho ela muito central, justamente nessa lógica dessas escritas de pessoas que precisam pensar o seu próprio corpo como esse território de disputas e de questões sociais também, né? Então, seria impossível para mim, não impossível, eu acho que tem até gente que consegue fazer de uma maneira muito legal, é, sem falar do corpo, chegar na questão da raça, né? Porque para mim a racialidade, obviamente, ainda que ela passe por ancestralidade, que ela passe por socialização, que ela passe por também autodeterminação e autoidentificação, ela está no corpo, né? Ela está nos aspectos de fenótipo. Então, eu acho que vários aspectos do corpo negro que, né, através, né, dos anos, de alguma maneira, mulheres e homens negros vêm, de alguma maneira, recuperando para si com aspectos de beleza e não de algo que pode ser algo que os violente de alguma maneira, né? Recentemente eu escrevi um poema sobre o meu nariz, que por muito tempo, na época escolar, foi algo que foi motivo de violência racista, né? Então, recuperar e trazer para mim de volta e colocar centralmente no que eu considero que é o que eu faço de melhor, que é a poesia, isso que durante muito tempo foi o que consideravam
feio e bom, uma marca que deveria ser é, é, demarcada como algo ruim é, para mim, também uma espécie de vitória. Não é mais algo que alguém aponta e diz que é feio. É algo que eu acolho na minha poesia e digo: é isso que me presenteia com o cheiro das rosas. Para você pode ser feio, mas para mim é uma das formas de conhecer o mundo. Então, eu acho que passa muito nesse lugar também, a escrita de si, especialmente para pessoas negras, né? De trazer para o centro da sua produção o que por muito tempo, para nós mesmos, foi motivo de disfarce, foi motivo de apagamento, foi motivo de não quero falar sobre, ou, sabe? Desse lugar de alguma forma, cooperar e redundar na violência. Porque quando eu escolho não falar do meu nariz, sabendo que causaria uma movimentação, as pessoas vão ler e vão pensar: nossa, ela está falando sobre o nariz dela, por que ela está falando? Qual o motivo? Qual a razão? Então, eu acho que trazer para minha poesia o meu corpo, que para muitas pessoas, para algumas pessoas, não sei, deveria para mim ser um motivo de vergonha ou de me disfarçar, me esconder, me apagar, é uma resposta, né? Que eu imagino, que eu sinto contundente, justamente porque é algo que não se espera, é algo que causa um pouco desse desconforto, né? Então, eu acho que é importante quando a escrita de si também movimenta esse lugar, também movimenta esse lugar de refletir sobre o que de mim é necessário que esteja na poesia, Uhum, necessário no sentido de é produtivo. Eu poderia falar sobre os meus olhos, mas escolher falar sobre o meu nariz, ou falar sobre uhum, os meus lábios, ou sobre o meu cabelo, é uma escolha também de escolher, né? Uma escolha de escolher, obviamente, mas uma escolha desse movimento de imprimir na poesia justamente aquilo que por muito tempo foi apagado e que não está sendo mais apagado, e que bom, que não está sendo mais. uhum. Não, me interessa muito essa tua resposta, porque você leva a escrita de si justamente para essa condição política, né? E eu acho que até me surpreende a resposta e te agradeço aqui. Tem uma discussão que eu vi na Abralic agora, do meio do ano, né, lá em Salvador. Uhum, Tava lá o Alan da Rosa falando, sim. e ele falando que estava cansado, assim, né, do enfrentamento político pela literatura simplesmente feito pelo slogan, pela palavra de ordem, pela palavra seja de queixa, seja de afirmação, né? Uhum, Então, eu te perguntaria a mesma coisa, né? Assim, principalmente depois você poderia ler o poema lá pessoal, Intransferível 2, mas talvez você pudesse responder já antes isso, né? Como é que é para você essa questão do slogan das pautas políticas mesmo presentes no trabalho poético, né? Você considera, como ele, que existe um cansaço com relação ao slogan, né? Ou seria algo que também ele fala, né? Que é uma espécie de atitude mais reticente, mais desconfiada, até por conta do tipo de apropriação que, para usar um termo do Ronald Augusto, que é um poeta lá do Rio Grande do Sul, uma apropriação que a brancocracia faria desses slogans, né, transformando em mercadoria, por exemplo, né, ou seja, em controle social, no fim das contas. Então, eu queria te perguntar sobre essa sua relação com o lado mais político da poesia e, principalmente, com essa discussão muito recente nas literaturas minoritárias, né, entre aspas, sobre essa presença do slogan e se haveria um cansaço em relação a isso ou não. O que que você pensa? sim, claro, uma pergunta muito boa. Eu acho que essa ideia, né, do slogan, da palavra de ordem, né, eu acho que ela desgastou de alguma maneira, né, desgasta alguns escritores, acho que por vários caminhos, né?
eu acho que porque também, de alguma maneira, já está posto na literatura, né, essas receitas, esses padrões há bastante tempo, né? Então a gente percebe como e não é uma crítica propriamente, mas é um pouco desse resultado, né, da criação dos movimentos negros, ali no final da década de 70 no movimento negro unificado, os cadernos negros. Então, eu acho que essa presença ela é sintomática justamente dessa presença desse tipo de manifestação, não desse tipo de manifestação, mas dessa forma de se manifestar na literatura. Né? Até hoje a gente vê, né, o quanto tem esse peso, essa importância, as palavras de ordem numa manifestação, por exemplo, né? Como repetir de alguma maneira é dizer, eu estou repetindo porque isso de alguma maneira em mim é importante dizer, porque eu estou dizendo há tanto tempo e você há tanto tempo não me escuta, né? Uhum, Eu acho que essas repetições nas manifestações de rua, em vários lugares, têm esse papel, né? Somos todos quem? Tem até um poema, né? Que eu falo um pouco disso, né? Que é no Pessoal Intransferível 1, do Somos Todos Quem Amanhã, que dizer somos todos alguém que sofreu violência, ou que foi morto pela polícia, ou que foi morto pela violência, enfim, por vários desses resultados, né, sociais, de alguma maneira um lugar que está se esvaziando, pelo menos eu sinto, né? Esse dizer somos todos alguém, ele tem esse papel de dizer eu morri um pouco também quando Marielle foi morta, ou quando a Marilda desapareceu, ou quando Cláudia foi assassinada. Sim, mas ainda que eu diga isso, né, um pouco desse lugar de eu estou morrendo também, isso não tem significado e não tem modificado muita coisa, né? O quanto desse lugar da palavra de ordem e do slogan, o quanto a gente vê que não movimenta tanto quanto a gente gostaria que movimentasse. Então, acho que isso uhum. que o Alan da Rosa disse, né, lá na Bralic, tem um pouco desse lugar. A gente continuar dizendo essas palavras de ordem está modificando, está causando alguma movimentação política, legislativa, e já modificou muita coisa, sim, mas hoje, em 2023, sair na rua e falar isso vai causar alguém que está, né, ainda que a gente pessoalizasse, né, a pessoa que é o racismo, o capitalismo enfim, se ela me ouvisse gritando somos todos Marielle, isso ia movimentar algo, ia fazer ele mudar o pensamento ou qualquer coisa do tipo? Não ia. Então, eu acho que tem um pouco desse lugar. E pensando e nisso imbricado à literatura, a gente tem também a questão da importância e da urgência de entender que a literatura não é só isso, né? A literatura tem essa profundidade, precisa ter alguma profundidade, né? Quando eu coloco numa poesia só isso, só a palavra de ordem, o que que eu estou querendo dizer? De se entender também. Eu estou querendo justamente criticar essa repetição que não leva a nada? Ou eu só estou usando a repetição porque eu acredito que ela funciona? Então, acho que tem um pouco. Eu entendo isso que o Alan diz, né? E também entendo o que o Ronald diz, que é uma postura que não incomoda, né? Que é uma postura que de alguma maneira, dizer algo que é só pelo signo, entende? Eu sinto que às vezes tem esse lugar e existe, né? Eu vejo muito dessa literatura sendo produzida, como por exemplo do Kut, que eu acho que é sensacional nesse ponto. Ele não abre mão da estética em nenhum ponto, e você lê o texto, ou o poema, ou o conto, e você reflete, compreende o que ele quis dizer, e ele não precisa usar o slogan de nenhuma maneira, né? Uhum. Não é sobre o slogan, é sobre te fazer refletir sobre, sei lá, às vezes um recorte do tempo de uma situação
sei lá, alguém que sofre racismo, mas que o encaminhamento daquela narrativa sai completamente daquilo que você esperava que fosse o final. Seria talvez o silenciamento de quem foi violentado, ou, é, ou uma resposta violenta. Então, eu acho que a literatura ela tem justamente essa possibilidade e essa riqueza de justamente nos fazer olhar para o mesmo ponto que a gente olha há séculos e vê algo diferente, e entender de maneira diferente, ou nos faz, de alguma maneira, sentir aquilo de maneira diferente, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que, né, nesse poema que eu comentei com vocês, o Pessoal Intransferível 1, que não é o que eu vou ler daqui a pouquinho, que Ah, é o você Pessoal pode ler Intransferível também. 2. Você pode Eu ler vou ler o esse. Pessoal Intransferível 1, então, que eu acho que ele tem um pouco dessa ideia de rejeitar esse slogan, né? Do somos Aham, todos. tá. Deixa eu ler ele aqui para vocês. Pessoal Intransferível 1. Partida. Dilacerada. Faltando pedaço. Cada morte com a minha cor é a minha morte também. Paga em prestações, com juros impraticáveis, injustos, prazo a perder de vista. Eu prometi para Emicida que não morreria este ano, mas eu morro desde África, antes da minha primeira mais velha aportar nesta terra, que foi arada pelas nossas mãos e adubada pelo nosso sangue. Eu morro antes do útero genitor, tocado por Oxum, cabaça de Ami. Eu venho morrendo todo dia e devagar, a cada correr de olhos pelas notícias, a cada grito de tristeza e ódio, engasgado. Porque não posso mais gritar. Desaprendido grito tudo. Mortos não sabem gritar, e eu só tenho sabido morrer. Somos todos quem amanhã? Uhum, Esse poema ele surgiu depois de uma das muitas notícias, eu não sei nem precisar, né? Qual foi a notícia de violência policial? Acho que foi talvez a morte de uma criança dentro de casa por uma bala perdida. Então, é muito desse lugar de o que eu preciso falar mais para dizer que dói e que uhum, eu estou morrendo, que todos nós estamos morrendo, que o genocídio não é só um grupo, não se trata de pessoas negras periféricas, não se trata de mulheres negras, não se trata de homens negros que de alguma maneira ascenderam à classe média, é o grupo todo, né? Porque não existe uma distinção, né? A bala perdida encontra qualquer pessoa, né? Ela está perdida justamente por isso. Ela não tem o endereço certo. Então eu acho que esse poema ele foi esse. Não sei se foi uma última tentativa de dizer não dá mais, a gente não consegue mais lidar com isso, e um pouco também de questionar, tipo, o que dizer somos todos quem morreu uhum, vai paralisar ou modificar? Não, não vai mudar nada. uhum, Então, eu acredito que é para além do slogan. Eu acredito que se eu colocasse um somos todos X no final, ele ia ter muito menos peso do que colocar somos todos quem amanhã. exato. Então, eu Claro, acho que tá nesse lugar, entende? Tá sim. muito nesse lugar. Porque aí você abre o sentido, joga para quem está lendo, né? E torna essa discussão pública, no fim das contas, né? Compartilhável, assim, e prevendo, inclusive, o contraditório, né? A negação ou afirmação desse somos quem, né? No fim das contas. E eu Exato. acho que é um pouco isso, né? Assim, voltando ainda àquela minha observação sobre a fala do Alan da Rosa, é um pouco isso que ele falava, lembrando agora. Ele falava assim, olha, a gente precisa desconfiar, a literatura é um espaço de desconfiança, de hesitação, inclusive, né? De não fechar exatamente as questões. Por isso essa discussão que ele fazia lá com o slogan. E aí, um dos pontos que ele introduziu, e aí agora eu vou te perguntar, foi sobre a Conceição Evaristo, né? Ele falou assim: olha, a gente precisa também desconfiar, é melhor desconfiar da Conceição Evaristo do que colocá-la num altar,
que no altar ela está intocada, né? E aí não pode ser debatida e ela própria não pode entrar no debate, né? Quando a gente isola a autora no altar. E eu sei que você pesquisou sobre a obra dela na dissertação e agora está escrevendo lá a sua tese também sobre ela. Então, eu queria te perguntar um pouco qual que é o lugar da Conceição Evaristo na tua escrita, né? No teu modo de se entender enquanto intelectual, enquanto escritora, né? Qual que seria essa relação que você tem com ela enquanto escritora, né? Principalmente. Sim, o meu trabalho com Conceição, eu acho que, assim, para além do trabalho, né, o meu contato inicial com Conceição, ele surgiu num momento muito complicado da graduação, ali pela altura de 2014, que foi um momento que eu entendi, ok, eu estou numa universidade pública, estudando coisas muito relevantes, é, me entendendo também enquanto produtora de conhecimento, não só como alguém que reproduz e se alimenta disso, mas sobre o que que eu quero falar, o que que eu quero produzir. E eu estava num momento da graduação que eu quase desisti, assim, foi por muito pouco que eu falei, tá, vou trancar e ficar um tempo entendendo o que eu quero. E Sim. eu me matriculei numa disciplina que é do departamento que eu estou hoje, né, do programa de pós-graduação em Estudos Comparados, que é a disciplina de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, que na Universidade de São Paulo são as disciplinas também que pensam literaturas africanas um pouco, que pensam literaturas negras, que pensam também, né, essas vozes dissonantes na literatura. E me inscrevi nessa disciplina e dei de cara com o conto de Conceição Evaristo, se eu não me engano, Isaltina Campo Belo, de um dos livros dela. E aí eu falei, como assim isso existe e eu não conhecia? Ainda que eu já Uhum. tivesse lido Carolina, ainda que eu já tivesse lido, né? Já tivesse lido outros escritores negros brasileiros, já tivesse lido outros escritores africanos, mas ela conseguiu, de alguma maneira, através dessa narrativa, né, que foi a primeira que eu li, ela me incomodou profundamente. Eu não li com aquele sentimento de, que lindo, olha que bonito. Foi um incômodo, um sentimento de, nossa, mas por que que ela está falando disso? Por que que ela não escolheu falar de uma relação familiar? Que eu acredito também nesse lugar, né? Que foi o que eu pensei também um pouco no lançamento dos Cadernos Negros no ano passado, que eu participei ali no Teatro Municipal aqui de São Paulo. Eu acho importante que se fale também de uma vida negra de bem-estar também na literatura. Porque a gente compra e visualiza e encontra em muitos lugares a vida negra muito associada a sofrimento, à pobreza, à desintegração da família. Então, acho que na minha poesia, na minha escrita no geral, eu me importa também falar um pouco desse lugar, que eu acho que a Conceição também, de alguma maneira, fala também. Não é só sofrimento, né? E é uma coisa que ela comenta, né? Que é a pobreza enquanto uma possibilidade, mas não a pobreza que incapacita, não a pobreza que te impossibilita de viver a vida. Sim, uma pobreza, sim, olhos d'água é sobre uma família pobre, mas não é a pobreza que diz quem aquela família é. É a afetividade, é a relação entre aquelas mulheres, é a forma como elas se comunicam e tentam, de alguma maneira, se distrair da parte ruim da vida e focar também no lúdico, nas relações, no que há de bom, né? Eu acho que se eu pudesse descrever Olhos d'Água, seria pensar nisso, né? Como uma família negra pobre não é só a pobreza, ela é muitas outras coisas. E eu acho que a Conceição tem um pouco desse lugar. Mas esse primeiro conto que eu li dela, Isaltina Campo Belo, isso não foi isso que me saltou. Foi sobre uma. É um conto que é sobre uma relação de violência muito absurda, né? Sobre uma mulher que escolhe criar o fruto de uma escolhe não, né? Escolher nesse caso, não sei se é o melhor verbo, mas que acolhe o fruto de uma violência sexual e cria uma família com aquela criança
é, que isso, né, da ideia da violência não é central. Mas só que para mim, aquela parte da leitura ficou muito saltando aos olhos. E eu não conseguia parar de pensar que, enfim, como a literatura, o que a gente cria, ela poderia ter escolhido não falar, ou ter, por exemplo, sei lá, foi fruto de uma relação que o homem abandonou e ela ficou com a criança. Mas a violência ficou muito viva em mim, né? Uhum, E eu fui tentar entender, começar a pensar Contos da Conceição, de como ela escolhe temas muito doloridos e muito difíceis para a gente de lidar. Vários textos dela partem dessa ideia de violência sexual, de abandono, de violência doméstica, e ainda assim é possível ler e não focar nesse ponto, porque não é para isso que ela dá foco. Ela dá foco para as formas de sobreviver e de se reencantar com a vida, além, né? Apesar a revelia do sofrimento, da violência, da dor. E foi isso que me levou para ser uma das pessoas, das muitas pessoas que se debruçam sobre os textos da Conceição e analisam e tentam entender essas relações. Eu encontrei, né, como tema de pesquisa, centralmente, a representação dos orixás. E eu escolhi a Conceição um pouco como esse contraponto do olhar de Jorge Amado para a religiosidade negra. Porque ainda que ele tenha sido, e eu digo isso, né, sempre dando esse braço a torcer ao longo da dissertação, ele foi uma pessoa muito importante para os movimentos negros, para as leis de liberdade religiosa no Brasil, que estão em voga até hoje. Ele foi uma pessoa importante socialmente para várias questões das pessoas negras no Brasil. Porém, ainda assim, eu considero que a representação da mulher negra, e mais especificamente da mulher negra, filha de orixá, nas obras dele, ela parte muito de várias outras questões que também têm a ver com a representação feminina na obra dele, né? Se ele vai representar Iemanjá numa obra, por exemplo, ou uma filha de Iemanjá, ele vai representar ela tão sexualizada quanto uma mulher que não é filha de santo. uhum, Então, de alguma maneira, algo que deveria ser tratado, ou não sei se deveria, né, dessa forma como uma ordem para Jorge Amado, longe de mim, mas algo que poderia ser tratado de uma forma a entender a sacralidade daquilo, é muito associada à sexualidade, é muito associada a uma ideia de impossibilidade de manter laços, né? Dessa ideia também das mulheres negras todas, né? Todas não, né? Mas muitas delas, principalmente filhas de Oxum e de Iemanjá, que são muito associadas à fertilidade, como mulheres que não são mães, por impossibilidades biológicas mesmo, né? Como se o corpo negro daquela mulher fosse avesso à maternidade. Ele é só associado à sexualidade e, de alguma maneira, ao profano e não ao sagrado. E ainda que eu entenda que as religiões afro-brasileiras elas organizam o profano e o sagrado juntos, né? Não existe uma dissociação tão clara como existe no cristianismo, né? É importante dizer. Mas ainda assim existe uma dança entre essas duas coisas. Exu, uhum, ele é um orixá da sexualidade, mas ele também é o orixá do sagrado que leva as palavras dos seres humanos para os orixás e dos orixás para os seres humanos, né? Mas na obra do Jorge Amado é como se ele fosse somente da sexualidade. É como se Oxum fosse somente da sexualidade também, né? Porque, obviamente, para a fecundidade, para a fertilidade, o sexo é imprescindível, né? Nessa lógica. Mas é como se ele apagasse a lógica do sagrado e mantivesse só do profano, quando, na verdade, essas duas coisas andando juntas que criam um sentido, né? Do poder e do aspecto que o orixá, de alguma maneira, preside nesse aspecto da vida social. Então, algo que me chamou a atenção, né, na escrita da Conceição foi recuperar essa sacralidade, né, que na escrita do Jorge Amado e também um pouco do Mário de Andrade foi
perdida um pouco de vista. E ela recupera essa sacralidade não dos altos palácios, de uma Oxum coberta de ouro, de uma Oxum rainha. Ela recupera de uma Oxum mãe de crianças, né? Uhum. De uma mulher pobre que é sacralizada pelas filhas. Ainda na pobreza, ela tem vários aspectos do que a gente associa ao Oxum, né? Dessa ideia da fertilidade. A riqueza dela são as filhas e o tratamento que ela desenvolve, a relação que ela vai desenvolvendo com as filhas nesse cuidado, né, de casa, desse cuidado, né, doméstico. Então, a minha proximidade com Conceição vem daí, dessa ideia de o que eu, enquanto mulher negra, né, pensando em Conceição, posso dizer de Oxum que não está na literatura, que só o meu olhar de quem entende Oxum enquanto alguém que eu rogo e que eu cultuo, porque tem essa imagem e semelhança minha e que cuida de mim, mesmo quando a branquitude me vira as costas. Eu ainda tenho essa forma de experienciar a divindade. O que eu posso dizer que não está escrito na literatura? Uhum. Então, tem um pouco desse lugar, né? Tem um pouco disso que eu quis entender. O que Conceição disse que Jorge Amado jamais diria. Então, é desse lugar. Mas, respondendo a sua pergunta, né? Desse lugar de sacralidade, né? De colocar Conceição Evaristo num trono que, de alguma maneira, é intocável. Eu acredito que existe um movimento, sim, de algum ponto, né? É, um caminho de canonização de Conceição Evaristo, que já está em algum lugar, né? Em movimento, e a gente precisa entender também que, ainda que Conceição nunca chegue ao cânone do sistema literário brasileiro como um todo, existem sistemas literários menores, né? Menores assim, modo de dizer, né? No cânone da literatura negra brasileira, Conceição já é cânone. Claro. Ela já é esse lugar que, assim, se você não leu, você leu alguma literatura negra, tem que ter sido Conceição, de algum ponto. Se você leu Conceição, você conhece minimamente o que é a produção negra de literatura no Brasil. Então, eu acho que a canonização, nesse caso, eu acho que ele não é como a canonização no sistema literário no geral. Porque eu acho que a canonização no sistema no geral, ele fala desse lugar de não poder criticar, Aham. né? Tanto que na minha banca de defesa, quando eu critiquei a construção da Tia Ciata por parte do Mário de Andrade, que é um cânone no geral, algumas pessoas se incomodaram um pouco de tipo, como assim você está criticando o Mário de Andrade? Mas não, o meu texto é também de criticar, de entender o quanto a construção que ele faz dessa filha de Oxum passa por lógicas racistas. E é isso. Não estou dizendo que ele tem que ser menos lido ou mais lido por isso, mas é algo que é um dado que, a partir da minha leitura e da minha análise, eu encontrei na obra. Se isso, para quem escuta, é algo que diminui a grandeza literária dele, é outra questão. Não é o que o meu texto quer vender ou quer entregar. Mas de dizer que, quando a gente considera a Conceição parte do nosso cânone de literatura negra brasileira, é dizer, ela tem que ser lida. Se a gente puder escolher uma voz, ainda que seja muito pouco, obviamente, mas se a Claro. gente puder eleger uma voz para que muitas pessoas, para além da nossa bolha de literatura negra, leia, Uhum. e Uhum. Conceição chegue, porque ela consegue, de alguma maneira, apresentar uma pluralidade e uma noção do que é a vida negra brasileira que é importante que outras pessoas conheçam, né? Então, eu acho que a canonização, entre muitas aspas, que tem sido feita para a Conceição dentro dessa bolha de literatura negra, é justamente de estourar a bolha, é de entender que essa de alguma maneira, essa é a porta-voz que tem aberto vários outros caminhos, né? Ela tem trazido com ela Eliana Alves Cruz, que ela sempre leva em alguns eventos que ela tá, ela convida Eliana Alves Cruz para falar também. Ela traz outras escritoras com ela. Ela sempre cita muito Miriam Alves. Ela sempre traz Esmeralda Uhum. Ribeiro.
Uhum. Então, levar a Conceição é levar outras mulheres com ela, né? É levar outras vozes com ela também. Mas entendo que é esse movimento de romper a bolha, não de manter ou de fechar a bolha ou de torná-la intocável. Tanto que ela mesma, eu fiz uma disciplina, agora que ela é a atual catedrática da Cátedra Olavo Setúbal aqui na USP, né? E Sim. ela tinha algumas possibilidades de atuação dentro da cátedra. Ela poderia fazer uma publicação, ela poderia fazer enfim, várias possibilidades. Ela escolheu ministrar uma disciplina de pós, porque ela gostaria de falar com as pessoas e de entender o que as pessoas pensam sobre a obra dela, do conceito de escrevivência que ela cunhou, né, há quase 20 anos atrás, entender o que pessoas em várias áreas de conhecimento, porque era de literatura, de turismo, ciências sociais, do direito, eram várias áreas do conhecimento, da matemática, da química, todos de alguma maneira pensando em escrevivência para produzir suas teses e dissertações. Então, ela estava ali muito aberta para ouvir e para entender como esse conceito que ela cunhou, às vezes, de uma maneira muito, né, que estava ali meio perdido no meio de um texto, que depois ela voltou e recuperou e elaborou mais, é, entender como isso chega para nós, pesquisadores jovens, de como o conceito dela funciona para além da literatura. E Uhum. tinha pessoas que diziam: olha, em tal coisa não funciona. Eu gostaria que funcionasse, mas eu tive que partir também de escrita de si, eu tive também que partir de autoficção para organizar o conceito. Ele está lá, mas ele precisa de um outro esteio para se organizar na área que eu estudo. Então, ela acolheu sempre muito de uma maneira muito aberta as críticas e os Uhum. comentários e as nossas percepções, né? Ela mesma que corrigiu os trabalhos finais, né, dessa disciplina, e eram, se não me engano, 40 alunos de muitas áreas. Então, eu percebo que esse movimento de colocá-la no lugar de intocável é muito mais de quem lê ou de quem produz acerca do que ela reflete, escreve, do que dela mesma. Eu sinto que ela está muito para jogo. Ela quer Exato. conversar, ela quer entender o que as pessoas têm a dizer sobre o trabalho dela. Tanto que ela não é alguém que. Ela sempre aceita convite para ir. Em todas as feiras literárias, a gente sempre vê a presença da Conceição em vários lugares. E eu sinto que é um movimento mais externo de outras pessoas que fazem a leitura do que dela mesma. Ela não se blinda, ela conversa sobre os trabalhos, e eu acho isso muito importante, né? Principalmente para pessoas que estudam, que nem no meu caso, né? Estudar pessoas vivas, né? Pessoas que ainda estão produzindo, pessoas que ainda estão, né? Em ampla publicação, em amplo trabalho, é uma entrega e como eu posso dizer, uma escolha que às vezes é complicada. Porque quando a gente tem, por exemplo, eu vou estudar Mário de Andrade. Tudo que Mário de Andrade tinha a dizer, ele já disse. Já está ali tudo. Ainda que tenha Ah. coisa se perdido, ainda que tenham trabalhos que não foram publicados, ou enfim, então, enfim, onde quer que seja, mas está tudo finalizado. Mas a Conceição ela pode publicar um livro daqui 2 anos que simplesmente muda toda a lógica de padrão de obra dela até hoje. E o que que eu, enquanto pesquisadora, faço com isso? Não sei, Sim, não sabemos, né? Lidar com o sim, trabalho ainda em movimento é isso. exato. Mas acho muito importante, né? Eu acho que a gente não pode esperar as pessoas morrerem 10 anos depois para começar a trabalhar as obras dela. Eu acho Uhum. que a, receber também os feedbacks, né? O que as pessoas têm dito a respeito do que eu escrevo é muito importante. Não que a pessoa vá mudar o que ela escreve, mas ela tem uma noção do que está acontecendo, né? Uhum. Receber esses retornos é muito importante para o escritor também, né? De, de entendendo que ele está inserido, ainda mais a Conceição enquanto uma pessoa que é da área acadêmica também. Ela é Claro. mestre e doutora em literatura. Então, eu acho que ela está muito ligada nessas muitas lógicas, né? Não é de se blindar,
mas de produzir junto, sabe? E Eliana Alves Uhum. Cruz também fala justamente disso, que é uma das coisas que deu muito motor para que eu começasse a escrever a tese, que existem obras que de alguma maneira têm algumas. Não como se ela fosse impossível de ler pelo público geral, mas existem aspectos da obra que o público geral não consegue acessar, no sentido de que, por exemplo, principalmente no caso do meu trabalho em específico, algumas referências a orixás. Algumas Sim. pessoas que não têm o conhecimento de como são as simbologias dos orixás, elas vão ler a obra e não vão encontrar aquela referência. Mas tem um pesquisador que também está, de alguma maneira, compreendendo como é que essas simbologias funcionam, como é que a mitologia, de alguma maneira, cria raízes na literatura e como ela se apresenta. É uma maneira também de apresentar a obra de uma maneira mais completa, né? Então, Uhum. quando a Eliana Alves Cruz fala, nós precisamos de pesquisadores que compreendam mais profundamente o que a obra literária quer dizer, ela fala um pouco disso também, né? Do quanto é importante que tenhamos cada vez mais pesquisadores que compreendam lógicas mais complexas, diferentes, para além da mitologia grega. Eu posso ser uma expert em mitologia grega, mas se eu ler Olhos d'Água querendo encontrar Afrodite, eu não vou encontrar. É Oxum e Iemanjá que eu vou encontrar. Não é Afrodite, não é Atena. Então, é importante ampliar também o conhecimento para essas lógicas afro-brasileiras, né? Então, acho que fala um pouco disso, não, fala muitíssimo disso, e é esse caminho que eu tenho tentado encontrar quando eu busco obras de escritoras negras, né? De ser, de alguma maneira, ser um dos olhares que encontra essas simbologias afro-brasileiras que muitas pessoas não reconhecem, pelo motivo que for, mas não tem as ferramentas de encontrar essas lógicas nas obras. E aí a gente foi por outro caminho, né? Começou falando de Conceição e chegou em outro lugar. Maravilha, maravilha. Viu, Oluá? Quero te agradecer aqui, né? Todas as suas discussões foram muito proveitosas. Eu achei que você tem uma consciência muito nítida sobre o que você faz, sobre o que você escreve, né? Sobre o que te move, né? Que tipo de tarefa você está se colocando. Então, acho que vale a pena as pessoas irem atrás aí do que há de autêntico em uma mãe inventada, né? Acho que vale bastante a pena. E eu vou deixar na descrição aqui do vídeo mais detalhes aí né? Esse zine que você mencionou, ele está na internet ou ele é físico? Ele é físico. Ah, tá. Então, mais difícil ter acesso, né? Mas eu deixo lá o link para as pessoas comprarem o livro, né? Junto a Urutau. E só tenho a te agradecer. Foi uma maravilha essa conversa. Que bom, Ricardo. Fico muito feliz pelo seu convite. Agradeço mais uma vez por ele. É sempre muito bom poder falar, né, e de alguma maneira organizar tanto a produção acadêmica quanto a produção literária. E eu saio daqui percebendo como as duas coisas se comunicam muito mais até do que eu imaginava antes de começar esse papo com você, né? Uhum, uhum, E muito obrigada por essa possibilidade de refletir sobre o meu trabalho, né? Para além de apresentar, pensar sobre o meu trabalho e é claro. sempre muito importante, né, esses caminhos, essa porta aberta, ainda mais para mim, que acabei de publicar o primeiro livro. Então, é uma grande honra, né, poder falar desse trabalho e conversar aqui com você e com quem nos assiste. Ah, maravilha. Não, é uma coisa que a gente tenta fazer aqui, né? A gente tenta conciliar autores mais tarimbados, com uma carreira mais extensa, gente que está estreando. Agora a gente está abrindo também para as literaturas africanas, já temos entrevistados de Moçambique, Ah, de Angola, em breve de Cabo Verde também. Então está abrindo assim e está sendo bem legal. que Maravilha. ótimo. Então é isso, gente. Até semana que vem com mais outro livro. Obrigado por terem assistido. Um abraço. Tchau, tchau.